Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente. Oi, Rede Aprendente, que bom ter vocês aqui de novo, escutando aí o nosso espaço de diálogo, o nosso podcast. E hoje a gente vai trazer uma pauta muito importante, né? E que se você não está olhando para isso agora em maio, você deveria estar olhando para isso. A gente vai falar hoje sobre matrícula e rematrícula, matrículas novas, rematrícula de alunos. A gente está em maio, a nossa campanha começa aí a acontecer agosto, setembro. A gente precisa sair de férias com isso já estruturado em julho, né? Então, para onde a gente olha, quais são os pontos importantes, o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode deixar de fazer, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Então, hoje a gente traz aqui mais uma vez com a gente o Pedro London. Ele vai falar aí um pouco do trabalho dele da INSPIN. INSPIN, como... Sim, isso. INSPIN, né? INSPIN. Como é que eles cuidam aí das escolas, como é que eles cuidam de olhar para esses números, quais são as estratégias que eles usam e com dicas aí para vocês de por onde vocês podem começar, o que vocês não podem deixar de fazer. Bem-vindo de novo, London. Bom estar aqui de novo, Dê. Obrigado pelo convite. Legal, legal. Conta aí um pouco pra gente, assim, o que vocês fazem. A gente tem um episódio aí com o London que foi lançado em fevereiro desse ano e fala sobre planejamento estratégico. Se você não ouviu, ouça, que também vai te apoiar muito para complementar essa conversa de hoje. E ele vai contar pra gente um pouco aí de como é que eles fazem esse trabalho, como é que eles mapeiam a escola, quais são aí a organização e qual é a organização que vocês fazem para apoiar nesse momento aí. Legal, Dê. Obrigado pelo convite. Bom de novo estar aqui com a Rede Aprendente. Abençoado vocês que estão aqui em maio pensando em campanha de matrícula e rematrícula, que é raro isso, né? Vamos falar bastante disso. Mas como a Dê falou, eu sou o London, sou um dos fundadores então da SPIN. A gente é uma assessoria que apoia justamente as escolas a crescerem. A gente provoca muita escola, a gente fala que ter um bom projeto pedagógico é uma premissa. Se você não tiver, você está fora do mercado. Mas só ter um bom projeto pedagógico não é o suficiente para você crescer, né? Então a escola ela tem que ter um olhar aí sobre alguns pilares que a gente fala, que é a tríade do crescimento, que a gente fala muito sobre o posicionamento, né? Então o que a sua escola faz de único né, em relação às demais, porque se você for visto como commodity, aí você vai entrar na briga de preço, né? O pai questionando você porque você é mais caro que o concorrente, porque ele está vendo que você é igual ao concorrente. Então o primeiro ponto é posicionamento. O segundo, olhar todos os processos ligados à fidelização. E o terceiro, ligado à captação. E esse é um trabalho, né, Dê, que a gente já trabalhou junto aí, fez, a gente sabe que é um trabalho de ano todo, não é um trabalho do segundo semestre especificamente, né? Você tem ações para serem feitas ao longo de todo o ano, mas sem dúvida nenhuma, especialmente agora, quando é maio, quando você está mais se aproximando desse processo ali. A gente sabe, por exemplo, que o segundo semestre, pedagogicamente, demanda muito de toda a equipe, né? E do gestor também, né? Fechamento de bimestre ou trimestre, conselho de classe, boletim, escolha de material didático, contratação e emissão de professor, planejamento do ano seguinte, orçamento, tudo, né, no segundo semestre. Tudo acontece ali. Então, você ter esse respiro em maio, junho, para já deixar a casa arrumada para o segundo semestre ser mais estruturado, vai permitir que você não seja ali dragado, né, pelo pedagógico, que é a maior força ali da escola, sem dúvida, e deixe muito para segundo plano esses aspectos. Então, agora é a hora de você fazer um planejamento e tal. Então, a gente vai construindo isso, né, Dê, ao longo do processo que a gente tem com os nossos parceiros e tal, é de criar essa consciência de como é que se estrutura ao longo do ano inteiro, né? Então, no geral, as escolas acabam ficando mais preocupadas, esperadas a partir de setembro, outubro, novembro, muitas vezes quando o número já não tá bom e aí você já tá num lugar muito distante de conseguir fazer alguma coisa. Então, quando você vai fazer a campanha de rematrícula, já soltou os boletos, aí depois você começa a ligar para a família, e aí vai pagar ou não vai, né? Ela já está insatisfeita, talvez ela já estava lá em junho. Hoje você tem alguém na sua escola que já não passou por um bom processo de adaptação, já não está satisfeito. Aí tem um vizinho que falou de uma outra escola, fala, deixa eu conhecer. Ela já foi conhecer agora em maio mesmo, assim, já foi conhecer. Ela já tomou a decisão que ela vai sair da sua escola. Então, a não sei que você faça alguma coisa para reverter, ela já vai sair. Ela só não te avisou, ela vai te avisar no final do ano pedindo transferência. Então, o que a gente fala é como é que a gente constrói esse processo, como eu falei, para não deixar para em cima da hora da campanha. É fazer com antecipação. Aquelas famílias que não vem mais à reunião. Já desengajou, a gente sabe que já desengajou, né? Então, Dê, o que a gente olha ali, né? Talvez olhando esses três pilares, vamos percorrer até um pouco do que a gente viveu junto, né? Quando a gente fala de posicionamento, ao longo desse período daqui para frente, a escola às vezes pega um Instagram, né, e produz muita coisa de dia a dia, muito conteúdo do dia a dia, como é que tá, o stories e tal,
que é legal, gera engajamento, as famílias estão lá, vão ver o filho e tal. Mas dificilmente produz um bom conteúdo estratégico, né, contando dos pilares pedagógicos, por exemplo. Então, como é que eu posso contar para alguém que não conhece a minha escola, ou até para quem está dentro da minha escola, como é a visão da minha escola sobre o processo de alfabetização? Como é a minha visão da minha escola sobre o processo de desenvolvimento da tecnologia? Como é a visão... Então, tem momentos, a gente fala que coordenador só manda notícia ruim, né? Só manda que o professor faltou, só manda que teve problema com... Tudo que é ruim, o coordenador manda. E poucas vezes a escola se expõe ou se coloca de uma forma o que a gente acredita, qual que é a nossa visão de mundo. E a partir da visão de mundo, aí você tem material didático, tem um monte de coisa para cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Então a escola normalmente ela não discute isso. Eu fui fazer um cliente oculto na semana passada, numa escola, junto, né? O gestor estava junto e tal, e aí é muito curioso quando eles vão apresentar a escola, eles vão contando do prédio, né? Ah, então aqui tá a biblioteca, aqui tá a quadra, aqui tá não sei o quê, vai contando tudo aquilo lá. E no final leva para mostrar a tabela de preço. E aí quando você senta para falar com o gestor, ó, você viu a apresentação aqui e tal, mas olha para mim assim, por que você acha que a sua escola é diferente das demais? Nossa, porque aqui a gente tem uma visão muito mais ampla da formação, a gente tem na grade tal coisa, a gente põe isso aqui como... Ela vai descrevendo uma série de coisas que não aparece em nenhum momento na escola. Não aparece no Instagram, não aparece na campanha de marketing, não aparece numa visita, não aparece... Mas isso não é só para captação. É esse posicionamento, como é que ele pode estar mais presente ao longo do ano. E a gente sabe, né, Longo, isso tem indicadores aí que a gente acompanha há muito tempo, que a matrícula nova, ela está associada à rematrícula. E que mais de 80% dos alunos que vêm para a sua escola, eles vêm por indicação, não tem essa. E aí essa indicação, né, Lê, que é de novo ainda nesse pilar do posicionamento, nem falando da fidelização ainda, mas a gente viveu isso, né, num contexto de transformar uma escola, como era importante com que as famílias que estavam com a gente compreendessem o projeto pedagógico, né? A gente tinha uma pessoa ali num pilar fundamental, que era do pedagógico, que ela foi mobilizada para cuidar desse processo de comunicação, porque às vezes alguns processos de sala de aula, dinâmicas que eram diferentes da escola tradicional, por exemplo, assustavam quando as informações chegavam não organizadas pela escola, né? Truncadas ali. E aí a gente deixar clareza ali para o que vai fazer. Então, por exemplo, a gente tem agora as reuniões de início de ano. Em geral, a escola faz, né? E ela sempre se prende para falar de como é que vai ser o ano, né? Ela fala assim, então agora a professora vai ser tal, o horário de entrada é isso, agora você tem material didático. Ela foca muito no operacional. E cada encontro é um momento de você resgatar um pouco do que é o projeto da sua escola. A gente fala, por exemplo, que às vezes na escola, uma família que entrou na educação infantil, entrou lá no G2, lá nos pequenininhos, né? 2 anos. Naquele momento, a mãe, o pai só estavam querendo saber como é que era o processo de adaptação, ela não tinha muito ouvidos para ouvir nada do que você tinha para falar do projeto pedagógico. Então, ela foi lá, tá bom, ela passou por aquilo, entrou na escola, ficou ali por um tempo, tal. E aí ela foi passar para o primeiro ano e foi de novo apresentada de uma forma operacional, como se fosse uma continuidade, que em parte é. Mas quem vem de fora da escola para o primeiro ano, teve alguém apresentando, ó, deixa eu te contar como é que é o fundamental, deixa eu ver para onde a gente vai ter o ensino médio, ele tem uma visão muito mais ampla daquilo lá. Então o que a gente fala é isso, cada reunião, cada momento é uma hora de você reforçar o seu posicionamento, porque aí você diminui atritos também ali para frente. Então o primeiro pilar que a gente fala muito é com relação a esse posicionamento. Então acho que esse é um que... Uma coisa interessante que você está falando, eu estou me lembrando de uma escola que a gente trabalha com ela, que é uma escola internacional. E eles trabalham muito por projetos, eles são uma escola do IB, eles são o PIP, o MIP, então é uma escola de currículo internacional, né? E aí, nas mentorias, uma das pessoas falava assim, poxa, os pais não compreendem o projeto, acham que a gente gasta muito tempo falando do projeto. Ok, mas o que os pais sabem sobre o projeto? Não, eles vêm aqui no dia da mostra do projeto. Não, olha só. Um dia, que é isso? Para você mostrar, como é que você comunica a aprendizagem, o desenvolvimento de habilidade daqueles alunos no decorrer do ano trabalhando com esse projeto? Não, a gente não comunica. E a gente criou uma estratégia de comunicar, já que o projeto é um pilar importante da escola, né? Como é que você comunica tudo que eles foram aprendendo naquele decorrer? O que as crianças levam para casa para contar que foi trabalhado durante o projeto, que eles aprenderam durante o projeto? E aí a gente foi fazendo todo esse exercício. Nossa, o resultado, porque aparecia inclusive no NPS da escola. Eu acho que essa escola gasta muito tempo com o projeto, essa não aprende nada. No NPS do ano seguinte, aparecia lá claramente o pai falando, nossa, eu adorei o projeto. A gente tinha indicadores de que ficou compreendido.
que aquele pilar pedagógico, ele traz um processo de aprendizagem diferenciado, né, que a gente só consegue se trabalhar com metodologia de projetos, né. Então, quando você fala de comunicação, é muito isso, como é que o pai entende que para chegar lá no topo da taxonomia de Bloom e ser capaz de criar, de construir alguma coisa, uma sala de aula não dá conta disso, você tem que trabalhar com Como você projeto. traduz isso para o pai? Como é que você traduz isso para o pai na comunicação, né? E aí eu acho que a gente até trazer um ponto assim, o que que é marketing e o que que é comunicação. Uhum. Marketing, que às vezes isso não está claro para as escolas, marketing é mais amplo. É isso que você está falando, são as redes sociais, tudo isso. Isso aqui é o processo de projeto de marketing. É legal ter uma campanha de tema do ano que traga a tua campanha de marketing, vai trabalhar nessa temática. Comunicação está dentro de marketing, é como é que eu É uma comunico. das frentes. E aí é isso, tem a ver com o que eu mando para o pai pelo aplicativo. E é documentação pedagógica, é muito Exato. pedagógico. Como é que eu começo a minha reunião de pais? O que que eu quero contar para aquele Claro. pai na reunião de pais? Então, a estratégia de ter ali uns 3 primeiros slides que todas as professoras usem e que tragam isso e que seja determinado pela direção e pela coordenação. O que que eu quero contar? E todas as reuniões comecem com aqueles 3 slides, você vai alinhando a tua comunidade pedagógica, a tua proposta pedagógica, né? Que é o que você falou, aí a família que está dentro da sua escola começa a compreender, porque é isso, é um baita de um projeto, você deu o exemplo de projetos, né, é um baita de um componente curricular, tem muita potência, mas as famílias não sabem, não estão Exato. acostumadas com isso, né, elas não têm essa referência do processo lá. Então a gente tem que traduzir aquilo e fazer com que ela entenda, porque ao entender, ela vai falar: "Bom, reconheci valor, eu sei que essa escola tem projeto, do lado não tem", então você já começa a diferenciar por aí, e começa a entender como aquilo está sendo diferente. Então esse posicionamento, a gente fala até tem uma escola que a gente teve, eu fui lá semana passada na escola, eles me chamaram para ir lá, que é isso, é uma escola que ela fala um pouco disso, ela fez uma mudança importante no currículo também, teve muitas mudanças nos últimos anos, todos muito bem estruturados, muito bem pensados e tal, e eles já estão num lugar bem maduro, então o projeto, óbvio, sempre vai ter coisa para melhorar, sempre vai ter, mas a dor principal é que as famílias não entendiam o projeto, né. E aí eles fizeram isso. Na semana de formação pedagógica que aconteceu agora, eles não pegaram para fazer aula de pedagógico. Eles falaram: "Vamos assumir que aqui tem melhorias, tal, mas não vamos focar nisso". E a semana fala assim: "Como é que a gente faz o pai interpretar melhor isso aqui? Como é que a gente faz o estudante reconhecer o processo dele?". Então você vê que a gente está trazendo uma equipe pedagógica, não mais para olhar só o pedagógico, mas olhar a dimensão comunicacional. Não adianta eu fazer um baita de um trabalho se eu não consigo fazer com que o próprio aluno não reconheça esse processo e a família não reconheça esse processo. Então é louco, assim, quando a gente coloca um pouco desse olhar, porque volta a falar, o posicionamento é no dia a dia, né, se uma família chega na porta da sala de aula e fala com a professora: "Nossa, mas eu estou procurando escola porque essa escola é fraca". Como é que aquela professora se posiciona diante disso? Como é que ela responde? Como é que a sua escola responderia se alguém falar: "A sua escola é fraca"? Então isso tudo é aquilo que vai dando identidade para a escola e fortalecimento, e muitas vezes aquilo não é falado, né. Então o exemplo que você deu é perfeito, se a gente pelo menos começa a falar: "Bom, deixa eu tentar unificar uma parte disso". Então os 3 primeiros quatro slides ali que vão ter numa apresentação no início de ano, é o que eu estou falando do todo da minha escola, a gente acredita nisso, a gente faz isso e tal, e agora bom, deixa eu contar como é que vai ser este ano com essa professora, aí um detalhe específico ali. Acho que é um primeiro pilar que a gente fala muito de posicionamento, e a gente vê como as escolas pecam, assim, né, de conseguir construir o que que é um pilar fundamental e volta. A gente fez outro episódio lá em janeiro e fevereiro, que falava de planejamento estratégico, né. Quando você faz um planejamento estratégico, você começa a ter mais clareza do que é estratégico para você, todas as escolhas que vão percorrer, então o que que eu vou falar numa reunião de pais, vai derivar daquilo que é uma estratégia que você vai fazer. Então Você esse é tá falando, eu tô lembrando, o tempo que a gente gastava, eu, você e a Lugama, para definir a temática da campanha daquele ano. Uhum. A gente trazia as pessoas e a gente estressava as pessoas no Discutia nível muito, de. trouxe gente de fora para ajudar. Exatamente. Pai de aluno, era até uma agência que era pai de aluno, que ele compreendia bem, que ele compreendia a proposta da escola. E a Lu, que era a articuladora pedagógica, era a pessoa responsável por Perfeito. comunicar isso. Era ela que falava: não, o alinhamento da comunicação é esse, eu comunico a proposta pedagógica nesse viés. Então, tinha muita intencionalidade quando a gente fazia isso, né? E aí, quando falava: essa escola é isso aqui, ela faz isso aqui, eu vejo isso daqui na prática, né. Então isso é muito importante, até palavras que às vezes incomodavam a escola como inovação, como movimento, viraram valor, Sim. viram valor, porque quando a gente faz bem essa tradução, isso passa a ser valorizado. E aí os outros pais, eles vêm buscar essa escola porque eles querem isso.
Hoje a gente tem encontrado muito esse dilema, né, da escola. A palavra inovação ficou meio desgastada. E a escola, aquelas que querem ser mais, vamos dizer, que se colocam como no olhar da tradição, né, de uma escola com mais tradição, e tal, também fica incomodado de usar a palavra tradicional, porque parece uma coisa parada no tempo. Então, quando você começa a ter esse tipo de discussão, né, que está dentro da escola, e você usou uma palavra muito boa, né, na pedagógica é mais comum falar de intencionalidade pedagógica, tem mais clareza disso. Mas qual que é a intencionalidade da comunicação? Então, o que que eu quero falar com essas famílias? Porque a gente sabe que na escola o que vai de comunicado é absurdo, né? Os pais é muito chato mesmo, é muita coisa. Eu acho que parte tudo bem, mas como é que eu posso eleger assim, eu quero comunicar mais sobre este ponto, porque esse ponto não está claro para as famílias. E ou isso aqui é um grande diferencial para mim, ou isso aqui eu estou vendo que a minha equipe não está sabendo responder. Então como é que a gente começa a criar esse posicionamento, né? Então acho que esse é um primeiro Tem pilar. uma escola que eu atendo que a gente refez lá Missão, Visão e Valores, e aí eles fizeram, muito bem sinalizado, é o Kennedy lá em Santos, a Adelina e a Paula e as meninas fizeram um trabalho muito bom. Elas mandaram fazer camisetas e deram para as crianças com os valores escritos atrás. Legal, legal. Então você vê e fizeram uma identidade visual para cada valor. Então, além das paredes da escola, a quadra tem um banner imenso falando sobre isso. A camiseta das crianças está lá, com os valores e com a tradução, porque não adianta você botar só o valor, você tem que colocar o que aquele valor significa daquele. Que eu vejo assim, respeito. Ok, eu tenho 3 escolas que têm respeito, tá o valor. Quando elas explicam, é totalmente diferente de uma para outra, o que significa respeito, né? Então, isso tudo vai trazendo essa identidade. Você vê escolas que têm marcas muito fortes, e que os estudantes falam: "Eu sou um estudante", até usam o nome da escola com alguma coisa depois para dizer que eu sou isso, entendeu? Sim. Elas têm isso muito forte. Esse exemplo que você falou também, né, de como as paredes comunicam, de como esses documentos que normalmente ficam na gaveta, quando você põe ele à luz, né, dá luz para eles e coloca ali, ajuda todo mundo que está no dia a dia da escola a interpretar, professor saber seguir aquilo lá tal, quanto quem está vindo de fora, né. Então Isso tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de rematrícula e de matrícula nova. Tá fazendo sentido para você? A gente não está desvirtuando o assunto para outro lugar, tá? A gente está falando exatamente desse primeiro pilar aí, que ele é muito estruturante, que o London traz, assim, é disso que a gente está falando. A gente está dizendo para vocês: tá bom, como é que eu faço isso na minha escola? O que que eu tenho que fazer? A gente está dizendo para vocês, ó, comunicação visual, pilares, isso muito claro, slides na reunião de famílias, que a parede da tua escola comunique isso na tua escola. É disso que a gente está falando, tá? você vê que a sua tá não, você vê que a sua chamada foi meio interessante, porque parece que não é, né, quando você fala de fidelização e captação de alunos, normalmente na gestão escolar você pensa só campanha de rematrícula e campanha de matrícula, e não é isso, né, isso é uma consequência de um trabalho muito mais amplo, mas que a gente fala. Se você não tem essa clareza do posicionamento e você é visto como igual a qualquer outra escola, tanto na fidelização quanto na captação, você vai ter o mesmo problema, porque o pai fala assim: essa escola aqui é legal, mas a do lado é mais barata. E aí ele vai para lá porque ele não reconheceu o valor. Exatamente. Mas trazendo para a prática, talvez agora nesses 2 pilares, né, a gente falou de 3, o primeiro é posicionamento, o segundo de fidelização, a gente também fala que é um trabalho de ano inteiro. Então a gente falou lá um pouco em fevereiro desse processo, mas a gente tem desde a recepção das famílias novas, né, quando as famílias chegam, como é que a gente acolhe aquela família de fato, criando um processo para isso. Então como é que depois de 15 dias de aula eu faço um acompanhamento, e aí como é que tá tudo bem, deu tudo certo? Depois de 90 dias faz um acompanhamento, como é que a gente vai construindo essa relação com as famílias novas no primeiro momento, que são aqueles que estão chegando. E a gente, por exemplo, você falou do NPS, né, é uma pesquisa de satisfação, a gente realmente recomenda que a escola faça pelo menos 2 no ano. A gente recomenda uma ali para o final de abril, início de maio, né, então você vai estar olhando como é que está a percepção das famílias Então, quem não do fez início do agora ano, ainda dá tempo de agora fazer é a hora, primeiro. maio ainda dá tempo, coloca agora para rodar, porque aí você põe essa pesquisa de satisfação, isso te ajuda em 2 aspectos, né, de uma forma mais ampla, você vai entender o que você está acertando e o que você está errando, e aí você vai fazer um plano de ação para corrigir isso. E de uma forma mais individual, você está vendo algumas famílias que já estão mais críticas, aquelas que já são detratoras, que estão reclamando ali e tal, você vai atuar em cima delas. E aí a gente faz de novo ali em agosto, setembro, normalmente para setembro, que você vai ver, bom, será que aquilo que eu coloquei de ação para corrigir eu consegui reverter? E será que eu tenho um caso mais crítico? E obviamente eu estou num momento bem estratégico, eu já estou na rematrícula, né? Algumas escolas já começaram ou estão no processo de rematrícula. Então esse processo de fidelização é o que a gente, né, falei mais cedo aqui agora.
a família ela vai acumulando uma série de insatisfações, né? Desde o começo do ano, tal, ela vai desgastando, desgastando, e pode ser que chegue uma hora que ela fala assim, eu já não vou ficar, já escolheu que ela não vai ficar pro próximo ano. Mas ela ainda não te avisou, mas ela já foi, ela já desengajou. Você falou, não aparece mais em reunião, já não tá mais preocupada em que ali. NPS, London, explica para as pessoas. NPS é uma metodologia super conhecida no mundo todo, né? Chama Net Promoter Score. Então, com certeza, quem está aqui ouvindo, com certeza já respondeu alguma vez como pessoa física em algum comércio, alguma coisa que você foi comprar na internet, que é aquela pergunta, numa escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria esse negócio, ou no caso aqui, escola, para um amigo ou colega, né? Então, tem toda uma literatura que está por trás dessa metodologia, a gente estudou bastante isso, né, quando a gente foi falar. Mas isso dá um pouco o quanto as pessoas estão indicando o seu negócio, quanto elas estão satisfeitas e o quanto elas estão falando bem para os outros. Então, é chamado, né? Quem dá nota 9 ou 10 são os promotores, quem dá 7 ou 8 são os neutros e de 6 para baixo são os detratores, estão falando mal da sua escola. Então, isso é uma nota, né? Você calcula essa nota do NPS, é um score, né? Net Promoter Score. E você consegue pesquisar na internet hoje, né? NPS da Amazon, do YouTube, você consegue pesquisar um monte de coisa aqui. Então, isso dá um norte para a escola, a gente começa a partir daí. E depois a gente pergunta outras coisas para tentar entender por que aquela nota tá boa ou tá ruim, né? Então é assim que a gente vai construindo. E aí é aquilo que você faz também no seu trabalho, né? Você, a partir do momento que você tem um diagnóstico de que alguma coisa não tá boa e tá gerando uma insatisfação das famílias, eu preciso mobilizar recursos para corrigir aquilo lá. Isso depende de planejamento, de acompanhar a disciplina de fazer. Mas você tem um tempo, né? Se você está fazendo a pesquisa agora em maio, você tem até, vamos dizer, até novembro para reverter tudo que você tem que melhorar. Então não dá para esperar o próximo ano, porque as famílias você vai ter uma evasão alta, né? Se elas estão insatisfeitas hoje, você precisa corrigir hoje. Não dá para esperar até novembro, dezembro, né? Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente fala da fidelização. E aí na campanha de rematrícula, que ainda normalmente as escolas estão mais acostumadas, mas é de fazer esse planejamento realmente para você lançar essa campanha de rematrícula com antecipação, né? A gente sabe que cada região do país tem sua dinâmica, umas começam mais tarde, outras mais cedo, mas a gente tem vários casos concretos, reais, assim, onde eu falo, não, aqui na minha cidade sempre é assim, só a rematrícula é só em janeiro, só em fevereiro. Primeiro ano a gente consegue antecipar bastante já para dezembro, depois o segundo ali para outubro, depois chega em setembro e as outras escolas fazem também. Porque quando você faz sua campanha de rematrícula antecipada, a gente olha alguns indicadores, né? Você fala bastante dos indicadores, a gente olha ali. Você vai perceber que você, em determinada época, você vai ter lá 40%, 50% de rematrícula. Aí você vai ter turmas que vão estar com 65% de rematrículas e você vai ter turmas que vão estar com 32% de rematrícula. Aquelas de 32%, que você já sabe ali em agosto, setembro, outubro, afirmo para você que ali provavelmente onde vai ter maior evasão. Então você tem ainda 2, 3 meses para poder atuar. Então essa é a ação que a gente vai fazendo com antecipação para que isso seja bem estruturado. Então, dar algum tipo de benefício para quem faz a rematrícula antecipada te ajuda, né? Uma angústia enorme das escolas, formação de turma. Se você não tem a informação, você chega lá em novembro, dezembro, você não sabe como é que vai ser a rematrícula, você vai errar na hora de formar a turma. Será que eu junto sala? Será que eu separo sala? Então, saber isso da rematrícula é um ponto importante, assim, essas métricas, né? Legal, legal. E campanha de matrícula? Campanha de pra gente captação, né? começar. Boa. Quais são as indicações aí para campanha de captação? Captação, a gente também fala isso, né, não adianta fazer em cima da hora, né, o processo ali, né, para poder tentar captar aluno. Então a gente tem focado bastante, quando a gente fala de campanha de captação, normalmente as pessoas trazem, preciso contratar uma agência para fazer o meu marketing digital. Fundamental fazer marketing digital, é bem importante. Mas o que a gente aprendeu é que muitas vezes o problema está dentro da escola, né? Então a gente fala, quem está mais ligado em vendas sabe do funil de conversão, né? Então você tem uma série de pessoas que estão procurando escola para os filhos, ouvem indicação e aí vão mandar um primeiro contato para a escola, que normalmente vai ser um WhatsApp, né? Desse WhatsApp, você vai conseguir converter algumas visitas, né? Então, primeiro contato, depois visita. E das visitas, matrícula. Então, isso é um funil porque começa com um monte de gente no topo e termina pouca gente fazendo matrícula. E quando a gente vai olhar, assim, o problema das escolas são muito distintos. Tem escola que não tem procura. E aí o seu trabalho é, bom, como é que eu trago mais pessoas para mandar o primeiro contato para a escola? Então aí sim uma agência, é muito legal. Tem escola que tem um monte de procura, não mensura isso, porque ninguém marca nada, não tem nenhum indicador nem nada. E não converte. Não converte. E aí não consegue converter porque, por exemplo, o erro mais grosseiro. A escola não coloca alguém dedicado para isso, pega alguém da secretaria, que está fazendo 1 bilhão de outras coisas lá, e aí chega aquela mensagem, eu queria saber o valor da mensalidade. Ela quer se livrar daquilo, ela fala, claro, tá aqui, ó, tabela de preço e tal, não me enche mais a paciência.
E aí aquela família nunca mais volta, ele nunca mais vai atrás. Se você não é a escola mais barata, você está perdendo um monte de oportunidade. Então tem escola que investe um caminhão de dinheiro em marketing, atende desse jeito essa primeira camada, e aí não consegue converter visita. Então este é um outro problema que tem outro tipo de solução. Que é diferente de quem recebe bastante contato, consegue converter bastante visita, mas não consegue converter as visitas em matrícula. E aí é um terceiro problema. Então, voltando a falar de indicadores, né, o que a gente apoia é justamente ter essa consciência no funil, aonde essa escola está com maior dificuldade. E aí passa por toda a organização de equipe, uma série de coisas que vão para lá. Mas também é o que a gente fala, é muito além, né, só de olhar, bom, vou contratar uma agência e fazer ela fazer anúncio. É importante, ajuda, mas as oportunidades, na grandíssima maioria das vezes, está dentro da escola e não fora. E aí dentro do anúncio de captação, você falou de campanha também, né, como é que a gente estrutura e tal. A gente fala de posicionamento porque a gente também fica indignado com a escola que vai lá e coloca um anúncio lá, preparando seu filho futuro, matrículas abertas, né? Que a gente brinca, que se trocar o logo e a foto da criança, serve para qualquer escola do Brasil. Qualquer Então, escola do Brasil. o que você tem? Se bota um bonequinho que não é com nenhum uniforme, você pode fazer. Pega no banco de imagens e tal, é totalmente fora da identidade, né? Então, Inclusive, tem muita gente que faz isso, né? Você usa a mesma campanha é muito. para não sei quantas mil escolas da base. Tem empresa que faz isso mesmo, porque de fato a escola tem dificuldade até de colocar esse diferencial, né? Então, o que a gente fala é como é que a gente ajuda, porque a agência não vai salvar a vida. Não dá para você delegar para a agência. O que você tem que saber é, bom, eu quero atrair as pessoas por esse diferencial meu. E aí a agência, você me ajuda a colocar isso num formato legal, aí tudo bem, mas não é, se você pedir para a agência, ela vai para matrículas abertas, preparando seu filho para o futuro. Então, acho que esse trabalho do gestor se envolver, então esse planejamento, como você falou, nós estamos em maio, né? Então, começar a construir esse movimento agora. O que eu vou fazer de fidelização, campanha de rematrículas, tudo que eu vou Qual é a lançar. diferença da minha campanha para cada segmento? O que eu quero contar para a educação infantil? O que eu quero contar para o ensino médio? Entendeu? É diferente, eu não conto a mesma coisa para todo mundo. A gente fala muito disso, né? Muitas escolas que a gente tem lá tem educação infantil. E uma fala comum do gestor é: ah, eu fico muito bravo porque o pai não valoriza, né? Ele põe na escola do bairro lá porque acha que é só para brincar. E o que a gente fala é legal, o pai, ele é leigo. Ele não sabe o que está por trás da educação infantil, né? Eu sou um mega defensor da educação infantil, que é onde mais se tem comprovação de que investir nessa fase é muito mais importante do que Fundamental 2, ensino médio, universidade, porque é ali que você forma muitas bases. Mas a escola não conta, ó, eu tenho um baita de um projeto aqui, uma intencionalidade que é assim, então é óbvio que é por meio do brincar que ele aprende, mas olha aqui o que está por trás, como é que a gente monta isso, qual que é a nossa intencionalidade e tal, para o pai entender e falar, nossa, não sabia que era tão profundo. Então, se a escola mesmo não educa essa família, não adianta ficar reclamando que o pai para na escola do bairro mais barata porque ele acha que é a mesma coisa. Sim. É nosso papel educar, né, a família e colocar ali. Então, essas são algumas das frentes. Muitas coisas, gente. Tem uma pós-graduação no podcast de hoje, né? Assim, tantas informações, mas assim, é pessoas, estrutura, comunicação. Acho que se a gente fosse fazer um apanhado aí, acho que essas palavras são bem importantes para você poder pensar aí na tua campanha. Então, chegando aí ao fim dessa conversa de hoje aí, London, quero te agradecer. Acho que foram Convite. ótimas dicas aí. E a gente se vê na próxima. Segue a gente lá, entra lá no Instagram da Morelli, da Rede Aprendente. Tanto a Inspin quanto o London estão lá, seguidores e seguindo. É só vocês chegarem, perguntarem. E espero que a gente tenha aí apoiado vocês já de maneira antecipada ao cuidar da campanha aí desse ano. Obrigada. Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente.